Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou fazendo esse vídeo hoje para a gente analisar se seria possível ou não se utilizar no âmbito do controle difuso, concreto e incidental a técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Uma primeira observação aqui é importante. Veja que eu tomei o cuidado de falar controle difuso, concreto e incidental. E por que isso? Porque controle difuso não se confunde com controle incidental, que não se confunde com controle concreto. Difuso diz respeito ao órgão competente para exercer o controle. Difuso, qualquer órgão jurisdicional. Concentrado, um órgão específico. Já concreto, indica que o controle é exercido com a finalidade de afastar uma norma para o caso concreto. Afastar a aplicação de uma norma inconstitucional para o caso concreto, diferentemente do controle abstrato de constitucionalidade, que não tem qualquer relação com o caso concreto. Já controle incidental diz respeito ao modo que o controle é exercido naquela respectiva ação. Incidental se trata de uma questão incidental na ação, um incidente processual, portanto, não é a questão principal naquela respectiva ação, não é o mérito no processo. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de controle incidental em abstrato. Temos a possibilidade de controle incidental concentrado. Isso vai ser objeto de outro vídeo que faremos mais à frente, tá? Mas aqui a questão é, seria possível declaração de inconstitucionalidade por arrastamento no âmbito do controle difuso, concreto e incidental? Recentemente eu fiz um vídeo, importante também que vocês assistam esse vídeo, falando um pouquinho da chamada inconstitucionalidade consequencial, inconstitucionalidade consequente, inconstitucionalidade por reverberação normativa, inconstitucionalidade por contaminação normativa, em efeito dominó, em efeito cascata. Alguns falam em inconstitucionalidade por arrastamento. Falamos nesse vídeo das espécies e subespécies, portanto. Então é importante que vocês assistam também esse vídeo, tá? Mas o ponto aqui é, no âmbito do controle, e agora cuidado, no âmbito do controle concentrado, abstrato, principal, por exemplo, o controle de constitucionalidade exercido através de ADI, o órgão julgador está vinculado ao pedido. Significa dizer que ele não pode declarar inconstitucional um ato que não foi expressamente impugnado, um ato que não foi expressamente atacado. Incide, portanto, o princípio do pedido, o princípio da congruência, que é uma consequência da própria ideia de inércia à jurisdição. E a exceção a esse princípio do pedido, no âmbito do controle concentrado, abstrato, principal, é exatamente o caso de inconstitucionalidade por contaminação normativa. Nesse caso, o tribunal declara primeiramente inconstitucional um ato que foi expressamente atacado, um ato que foi expressamente impugnado. É a chamada inconstitucionalidade antecedente. Contudo, após a declaração de inconstitucionalidade desse ato que foi expressamente atacado, o tribunal também declara inconstitucional um outro ato não impugnado. Então, declara inconstitucional por arrastamento um ato que não foi atacado, desde que exista entre os atos, entre o ato expressamente atacado e o ato não impugnado, uma relação de interdependência. Os atos estão interligados, portanto. Então, excepcionalmente, é possível se superar o princípio do pedido ou a vinculação ao pedido quando se tratar de inconstitucionalidade consequencial, de inconstitucionalidade por contaminação normativa, portanto. E nesse caso, o tribunal pode se valer da técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento para declarar inconstitucional um ato que não foi expressamente impugnado, um ato que não foi expressamente atacado, um ato que não há pedido na ação para que ele seja declarado inconstitucional. Agora a questão é, eu posso me valer, pode o órgão julgador se valer dessa técnica de decisão no âmbito do controle difuso, concreto e incidental? Temos que analisar algumas questões preliminares primeiramente. Bom, é importante você ter em mente que no âmbito do controle difuso, concreto e incidental, o órgão julgador pode, de ofício, sem que haja pedido para tanto, quanto à questão constitucional,
examinar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, desde que seja necessário para julgamento do caso concreto. Então não precisa haver pedido quanto à questão constitucional, pois o órgão julgador, juiz de primeira instância ou tribunal, pode de ofício examinar a constitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, desde que necessário para julgamento da questão principal, desde que necessário para julgamento do caso concreto. Então ele pode incidentalmente, pois se trata de uma questão dotada de anterioridade lógica, então ele pode incidentalmente, antes de analisar a questão principal, desde que necessário, examinar se determinada lei ou ato normativo é ou não constitucional. Faz esse exame preliminar, incidental, portanto, declara a norma constitucional ou inconstitucional, e aí sim julga o caso concreto. Então veja que não há que se falar em vinculação ao pedido quanto à questão constitucional. Se não há que se falar em vinculação ao pedido quanto à questão constitucional, não há exceção ao princípio do pedido que não incide quanto à questão constitucional no âmbito do controle difuso, concreto, incidental de constitucionalidade, portanto. E mais ainda, imaginemos o seguinte, imaginemos que é necessário para o julgamento da questão principal que o tribunal analise se a lei A é ou não constitucional. Então o tribunal analisa, portanto, de forma incidental, se a lei A é ou não constitucional. Declara a lei A inconstitucional, porque é necessário para o julgamento da questão principal. Agora, a lei B, que não foi analisada, não tem relação com o caso concreto. Vai poder haver declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da lei B? Não. E não por quê? Porque não há necessidade de análise de constitucionalidade quanto à lei B, pois não há relação com o caso concreto, portanto. Se o tribunal se valesse da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento nesse caso, ele estaria, veja só, tratando o controle concreto como se o controle abstrato fosse. Pois ele estaria declarando inconstitucional por arrastamento um ato que não é necessário para julgamento da questão principal. Você pode estar se perguntando, professor, se for necessário para julgamento da questão principal, aí não é por arrastamento. Aí ele pode analisar, como eu disse, qualquer norma de ofício, desde que necessário para julgamento da questão principal. Então, no controle difuso, concreto e incidental, a questão constitucional pode ser apreciada de ofício pelo órgão julgador, pois se trata de uma questão dotada de anterioridade lógica e necessária para julgamento do caso concreto. Se não houver essa necessidade, não pode ser exercido o controle em relação à norma, quando não necessário para julgamento da questão principal, portanto. Pois se isso fosse feito, o controle concreto estaria sendo transformado em controle abstrato de constitucionalidade. Pessoal, essas são as ideias que eu queria trazer para vocês, debater um pouquinho. Bom estudo para todos, sucesso para todo mundo, fiquem bem, até a próxima oportunidade. Abraço grande. Olá, pessoal.